preste bem atenção. Eu ouvi alguém dizer aí o que é preciso fazer. Não, é o que é preciso saber. E eu poderia dizer o que é preciso saber para se salvar. Por que eu não digo se salvar? Porque o título é o que é preciso saber para ser salvo. Por quê? Porque eu não me salvo. Eu preciso de um Salvador. Por isso é o que é preciso saber para ser salvo. Tá certo? Até no título da série nós já pensamos nesses detalhes que não são detalhes. Um resumo bem rápido do que nós estudamos nos 3 estudos anteriores, lembrando que esta série tem um objetivo. É você saber o básico, o essencial, o necessário para ser salvo. Aqui nós não estamos aprofundando esse assunto. É para aquela pessoa que está vindo pela primeira vez, a visita, que precisa conhecer o básico, nesta série você vai saber. O básico, aquilo que eu não posso deixar de saber para ser salvo. Qual foi o primeiro tema? Como é que o mal entrou na experiência humana? É importantíssimo saber isso. Estudamos aqui. O mal era uma possibilidade. Deus não criou o bem e o mal e nos deu livre arbítrio para escolher entre uma coisa e outra. Não, isso é um engano. Deus criou o bem e nos deu livre arbítrio para obedecê-lo ou não. Na hipótese das criaturas desobedecerem a Deus, então o mal se constituiria. Portanto, ele era apenas uma possibilidade. Ele dependia de uma escolha. Estudamos isso aqui. E vimos que o homem, primeiro um anjo, e depois o homem fez a escolha errada. E aí nós temos hoje essa experiência com o mal, que não era plano de Deus. Isso foi no primeiro estudo. No segundo estudo, nós vimos como é que este mal, que nasceu no céu, e muita gente se assusta com essa informação. Como é que é isso, Paulo? O mal nasceu no céu, o mal teve origem lá no céu, pela escolha de um anjo perfeito. Um anjo que tinha todas as honras, ocupava um lugar de destaque. Foi este anjo que, usando do seu livre-arbítrio, sem ter nenhuma inclinação para o mal, ele escolheu o mal. Qual a importância disso? É que para escolher o mal, ele teve que ir contra a sua própria natureza. Diferentemente de nós hoje. Porque nós herdamos a natureza de Adão, que nos representou. Então hoje eu escolho o mal, porque eu tenho uma inclinação para ele. É uma coisa que já nasço com isso, já venho ao mundo com isso. E como é que se resolve esse problema? Veja que nós estamos tratando de questões fundamentais para a nossa salvação. Como é que eu, descobrindo que eu já venho ao mundo com essa inclinação, com essa tendência, como é que eu saio disso? Ao descobrir que eu mesmo não tenho como resolver isso. Nenhum ser humano tem como resolver esse problema. Aí Deus ensinou lá para o casal, no Jardim do Éden. O que Deus ensinou lá para o casal? Chamou o casal, depois deles terem cometido esse engano, e explicou para o casal como é que o problema seria resolvido. Explicou, olha, o problema agora é tão grave que saiu do controle humano, vocês não têm mais como resolver isso. Agora eu é que vou ter que dar a solução. E explicou para o casal que havia necessidade de que ele mesmo, a divindade, na sua segunda pessoa, na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, viria ao mundo para resolver esse problema. De uma maneira que a gente vai aprofundar cada vez mais aqui. Por que houve necessidade disso? Mas explicou para o casal. Deus deu uma explicação fundamental para nós e que explica muita coisa na vida. É que o mal, ele é tão mal. O pecado é uma coisa tão perniciosa, tão maligna, embora tenha muita gente que acha que não é tão mal assim. Já ouviu aquela frase, o diabo não é tão feio quanto se pinta? Tem gente que fica pensando assim. Mas Deus explicou para o casal que o pecado é uma coisa tão grave, que uma das maiores consequências dele, se não a maior, é que ele atinge um inocente. A gente precisa saber disso. Eu preciso saber que uma consequência de uma má escolha na minha vida, a consequência é que não vai prejudicar só a mim, porque a característica do pecado é atingir o inocente. E é por isso que o Filho de Deus
sem pecado, inocente, viria pagar pelo nosso erro. Você começa a compreender a morte de Jesus como um inocente pagando no lugar do culpado. Deus queria que nós entendêssemos isso. Aí pegou o casal e disse assim, você pega aquele cordeirinho, símbolo do animal mais manso, mais inocente. O cordeiro é o símbolo da inocência. Você pega aquele cordeirinho que não fez nada, degola, mata aquele cordeiro, mata, você mesmo vai matar Adão, como consequência do erro que você cometeu. Eu imagino Adão dizendo para Deus, mas Senhor, o que aquele pobre bichinho fez? E Deus disse, você acha isso uma brutalidade, uma crueldade? Você precisa compreender que os seus erros geram esta crueldade, porque na verdade este animalzinho que você vai matar, nada mais é do que um símbolo do verdadeiro cordeiro que vai ter que morrer pela besteira que você fez. O que você fez de errado implica na morte do meu Filho Jesus Cristo. O ser humano só conseguiria entender o quanto isso é terrível quando ele tem que pegar a faca e cortar o pescoço do cordeiro e matá-lo, quando o bicho não fez nada. Então eu começo a entender que o que eu faço de errado vai recair sobre uma vítima inocente que é o Filho de Deus. Deus explicou isso ao casal. O casal entendeu claramente a razão da morte. E Deus explicou mais. Vocês vão ter que fazer isso todas as vezes que pecarem, terão que ofertar um cordeiro inocente, vão ter que sacrificá-lo, mostrando a fé que vocês têm no verdadeiro cordeiro, o Salvador do mundo, que virá ao mundo para cumprir esta tarefa de morrer aqui. Com fé neste Jesus Cristo, vocês vão ter que praticar isso todos os dias. Estudamos isso aqui. Aí vimos que os pais contaram para os filhos. Aí você vê na Bíblia, Caim e Abel praticando o ritual da oferta. A Bíblia não explica por quê. Perceberam? Que a Bíblia, antes da instituição do santuário, que é o nosso tema desta noite, antes de Deus instituir o santuário, os sacrifícios já ocorriam desde Adão. E a Bíblia não explica a razão nem o propósito. Ele vai ficando claro ao longo do tempo. Adão fez a oferta, os filhos fizeram, e aí o que aconteceu? Abel cumpriu o plano de Deus, levou lá o cordeiro, apresentou a Deus o sangue do cordeiro, e o Caim, o que ele fez? Estudamos aqui. O que ele fez? Não levou a oferta que Deus pediu, o sangue do cordeiro. O que ele levou? Frutos da terra, simbolizando as suas obras. A Bíblia diz que Deus não aceitou nem Caim, nem a sua oferta. O que eu aprendo disso? O que eu tiro de lição para a minha vida? Eu aprendo que quando Deus pede uma coisa, não oferte diferente do que Ele pediu. Especialmente nessa questão, que é uma questão de salvação. Porque o sangue, e aí no caso tem uma participação tão fundamental, que nós vamos ver daqui a pouco, que não podia trocar essa oferta pelo símbolo dela. Mas eu também posso aplicar isso quando Deus pede, e esse é um dos mandamentos, estudamos aqui também, quando Ele pede que eu santifique um determinado dia da semana, e esse dia determinado é o 7º, é o sábado. Quando Deus determina que eu santifique este dia, não santifique outro, porque Deus não aceitará o ofertante e nem a sua oferta. Por mais sincero que você seja. Não apresente o domingo para Deus, porque Ele pediu sábado, Ele não pediu domingo. Vocês percebem a seriedade do que nós estamos falando? Será que tem cristão ofertando para Deus, com toda sinceridade, coisas diferentes daquela que Ele pediu? Isso é uma questão de salvação. Deus não aceitou a oferta. Amigo, isso aqui não é uma discussão de religião. Isso aqui não é briga de uma igreja contra a outra. Ah, porque vocês estão certos. Não. Esqueça religiões. Esqueça. Fique na palavra de Deus. Ela é clara. Quando Deus pede uma coisa, dê exatamente o que Ele pediu. No exemplo dado aqui, poderia ter dado outro, mas no exemplo do mandamento do quarto, Ele pediu a guarda do sábado. Ele não pediu a guarda de outro dia. Ele não aceitará oferta diferente. Isso está muito claro aqui. E aí, no Antigo Testamento, a gente continua vendo essas ofertas, e aí vem aqui, esta noite a intenção desse estudo é responder uma pergunta fundamental que já me fizeram várias vezes, especialmente por pessoas que não estão acostumadas a estudar a Bíblia, que leem assim eventualmente, e vem aquela pergunta: Mauro,
Por que no Antigo Testamento tem tanto sangue, tanta morte de animal, tanto sacrifício sangrento, aquele negócio de matar? Eu não consigo entender isso. Hoje você vai entender. Começou a entender já. Que havia um simbolismo muito forte naquele sacrifício, porque a morte do cordeiro simbolizava a consequência do pecado caindo sobre um inocente, a substituição, a transferência da culpa do pecador para o inocente, porque a nossa culpa, ela é transferida, se você crê, de nós para Jesus Cristo. Ele leva a nossa culpa na cruz. Por isso aqueles símbolos eram importantes. E o plano de Deus é que o homem não pecasse, para que ele não tivesse que sacrificar um cordeiro. A cada dia que o homem tinha que sacrificar o cordeiro, ele tinha que se arrepender, ele tinha que meditar que ele poderia ter evitado a morte daquele inocente. Isso funciona para nós hoje? Hoje nós sacrificamos cordeiros. E como é que isso se aplica para mim e para você? Eles tinham fé num cordeiro que viria. Hoje eu tenho fé num cordeiro que veio. É a mesma fé. Você compreende? É a mesma fé. Como o cordeiro não tinha vindo, o simbolismo é que os homens, através do sacrifício do cordeiro, demonstrassem sua fé em Jesus. Hoje ele já veio. Não há mais necessidade de sacrificar o cordeiro, porque o verdadeiro cordeiro já veio e já morreu. Portanto, hoje basta. Ele fez isso definitivamente, uma vez só. E hoje eu tenho que manifestar a mesma fé do meu irmão lá do Antigo Testamento. É a fé. Eu creio na mesma morte substitutiva. Feitas essas considerações não tão preliminares assim, porque nós já invadimos o estudo dessa noite, abra lá no livro de Hebreus, capítulo 9, e vamos começar a responder a questão principal. Por que esse sistema de sacrifícios? Qual era o objetivo? Por que Deus instituiu isso? Aliás, a propósito, quem instituiu foi Deus. Isso não é uma instituição humana. Não eram os homens do Antigo Testamento que resolveram começar com isso. Não, você vai ver essa noite que a ordem veio de Deus. Ele determinou esse sistema até a vinda do Cristo. Hebreus capítulo 9, o verso 22 vai explicar a razão da necessidade de se matar o animal. A razão está aqui. Hebreus 9, verso 22. Hebreus 9, verso 22 diz assim: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com, o que diz? Sangue. E sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão de pecados, perdão de pecados. Regra. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Não há como perdoar o pecado sem o derramamento de sangue, porque o pecado implica em morte. Então nós temos que entender, onde há pecado tem que haver derramamento de sangue, porque simboliza o que Jesus veio fazer aqui. Daí você começa a entender porque quando Deus pediu para Abel a oferta, e ele levou o sangue do cordeiro, ele estava cumprindo o plano da salvação. Quando Caim levou o fruto da terra, não havia perdão de pecados para ele, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, entendeu? Ele levou algo diferente do sangue do cordeiro, portanto ele não podia ser perdoado. Deus não o recebeu e nem a sua oferta. Isso é importantíssimo. É o derramamento de sangue que perdoa o pecado, que remove o pecado. Outro verso, Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, e aqui, já que nós estamos falando de cordeiro, verso conhecidíssimo, João 1, 29, tem que haver derramamento de sangue para haver perdão de pecados. Aí vem João, no verso de 29, o que ele diz? No dia seguinte, João viu quem? Jesus Cristo, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que faz o quê? Tira o pecado do mundo. João Batista estava pregando o Evangelho. De repente, um determinado dia, quem vem vindo se aproximando de João? Quem ele viu?
aquele Messias que ele vinha anunciando, pregando no deserto, que ele vinha há anos falando dele, de repente quem aparece? Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus na multidão e diz assim, ó, aquele ali, ó, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava dizendo para o povo assim, bem claramente, este Cordeiro que vocês vêm matando há séculos, por ordem de Deus, vem sacrificando, simbolizava a vida deste homem que está ali. Ele é o verdadeiro Cordeiro que tira o pecado do mundo. Apareceu a imagem da qual os cordeiros que foram mortos eram apenas uma sombra. A verdadeira imagem aparece. Apareceu o verdadeiro Cordeiro que os outros animais simbolizavam. Percebe o plano da salvação se delineando? Deus está ensinando ao povo. O verdadeiro Cordeiro é Jesus. Por isso que o Cordeiro vinha sendo morto ao longo dos séculos. Era um símbolo apenas. Uma coisa interessante a respeito de Deus é que a gente começa, ao estudar, ao ler a Bíblia, a aprender algumas coisas sobre a didática de Deus. E didática é uma palavra fundamental no estudo dessa noite. Porque nós aprendemos com Deus que Deus costuma ensinar ao homem, porque nós temos uma mente muito limitada quando comparada à mente de Deus. A mente humana é extremamente limitada. A mente de Deus é não sei quantas milhares de vezes superior à nossa. Então Deus tem uma didática para tratar com o homem. Ele nos conduz para entendermos algumas coisas espirituais. Deus nos conduz daquilo que nós conhecemos para o que nós não conhecemos. Vou explicar. Ele nos leva do conhecido para o desconhecido. É uma didática que Deus usa sempre na Bíblia. E Jesus usava muito isso através das parábolas. Ele queria aplicar lições espirituais, então ele partia do símbolo das parábolas para ensinar princípios. Ele levava aqueles homens do que eles conheciam naquele tempo, que era o gado, a vaca, o boi, tudo. As parábolas de Jesus sempre envolviam objetos conhecidos daquele povo, para levar a situações espirituais que eles não conheciam. Então aqui Deus faz o seguinte: primeira lição que ele deu ao povo, ao seu povo, o povo de Israel, foi lá no deserto, quando na caminhada Deus mandou o maná, o pão que caía do céu. Primeira lição para o povo de Israel. Que lição é essa? De fé e obediência. Deus não deixava faltar o alimento. O pão caía do céu. Você quer milagre maior do que esse? Você está no deserto e o pão caía para alimentar a nação durante anos. Quantos anos o povo ficou andando no deserto? 40 anos sendo alimentado por Deus. Que lição de fé! Aí eu pergunto, hoje ainda cai pão do céu para nós? Tem alguém dizendo que não? Não tem caído pão do céu para você? Quem te alimenta? Quem te mantém? Quem te sustém ainda? Você não pegou ainda a tua porção do maná? Ou você não se deu conta ainda de que quem coloca comida na tua mesa é Deus? Você não se deu conta disso ainda? Ele continua mandando o pão do céu. Eu recebo o meu todo dia, quentinho. E agradeço a Deus e louvo a Deus todos os dias pelo maná que Ele continua mandando. Primeira lição para o povo de Israel, lição de milagre, de fé. E ali não tinha como discutir, porque se o pão não caísse do céu, eles iam se alimentar como? Aí vem Jesus Cristo e começa a pregar e fala assim: vocês deveriam ser como as aves do céu. Elas não ajuntam, não fiam, não colhem, não plantam, não fazem nada disso. Mas Deus cuida delas e dá para elas alimento, manutenção. Se Ele cuida das aves, Ele não cuidaria melhor de nós? Não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, de vestir. Cuidai antes das coisas, da justiça, e as demais serão. Será que eu tenho vivido a minha vida assim? Confiando nisso? Que é Deus que me mantém. Primeira lição para Israel, maná no deserto. Segunda lição, lei lá no Sinai, estudamos na quarta passada. Através da lei, Deus deu uma série de lições que eu não vou repetir aqui ao seu povo, mostrando que a sua justiça não está abaixo da sua graça. Justiça e graça. Justiça de Deus é importante, tem gente se esquecendo disso, achando que o Evangelho é só graça. O Evangelho é graça e justiça.
Jesus teve que vir a este mundo cumprir a penalidade do pecado, porque a justiça de Deus tem que ser feita e a lei está em vigor. A lei, os requisitos da lei têm que ser cumpridos, e Jesus foi lá e pagou. Se pudesse mudar a lei, não precisava morrer, ele mudava a lei, acabou. Ele morreu para mostrar que a lei está em vigor e satisfez a exigência da lei. Terceira lição hoje, para o povo de Israel. Que lição é essa? Êxodo capítulo 25, abre lá. Êxodo capítulo 25, lá no início, segundo livro da Bíblia. Agora Deus vai dar uma ordem clara, expressa ao seu povo. É uma sequência de lições, você está acompanhando? Começou com maná, depois veio a lei, numa sequência, agora chegamos no capítulo 25, verso 8. Êxodo 25, verso 8. Olha a terceira lição para Israel, que tem a ver com a nossa salvação. Deus diz assim, é uma ordem: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, no meio do seu povo. Deus deu uma ordem. Vocês vão construir, deu uma ordem a Moisés, você vai construir um santuário. O que é um santuário? Um templo. Deu a ele as medidas, basta você ler o resto do capítulo lá, não dá para a gente ler aqui, ler. Você vai ver, deu todas as medidas, todos os objetos, o mobiliário, segundo um modelo que estava onde? No céu. Existe um santuário no céu, e Deus mandou fazer uma réplica aqui na terra, e falou para Moisés, anota aí Moisés, porque as lições que ele ia dar através do santuário, eram tão importantes, o símbolo de cada figura, de cada mobília, de cada ritual, era tão importante que Deus não deixou à sorte da imaginação humana construir o santuário. Não, tem nada que fazer do jeito de vocês, vão fazer exatamente como eu estou mandando, porque eram símbolos fundamentais. Porque Deus, e aí que eu falo que nos leva do conhecido para o desconhecido, era como se estivesse lidando com crianças, onde através dos símbolos e das figuras, Deus iria ensinar o evangelho através dos símbolos. Cada símbolo daquele corresponderia a uma fase da nossa salvação e ao ministério de Jesus aqui nesse mundo. Então é como se estivesse dizendo ao povo, vocês têm curiosidade o que meu filho vem fazer aqui? Então é o seguinte, através do santuário vocês vão entender todo o trabalho dele, cada ministério dele aqui na terra, através dos rituais. Olha que coisa importante. O povo sabia porque estava fazendo aquilo. Quem lê a Bíblia desatento, pensa, mas para que tanta bobagem, tanta besteira? Não, eles sabiam. Eles eram ensinados que aquilo era sagrado, aquilo era santo, o que se praticava ali dentro era santo. Por quê? Me farão um santuário, qual o objetivo? Para que eu habite com o meu povo. Qual é a primeira característica do santuário? Ponto de encontro entre Deus e a humanidade. Você sabia que Deus marcou um encontro com você? Ele tinha um ponto de encontro com o povo de Israel. Era no santuário. Há pessoas ainda hoje, perguntam, ainda tem santuário hoje? Tem templo hoje? Que nome você dá a esse prédio aqui? Isso aqui é o nosso santuário, o nosso templo. Deus ainda tem um encontro marcado com o seu povo? Sim ou não? Onde é o ponto de encontro? Não fica com vergonha não, onde é? É aqui. E tem gente que, talvez no seu desconhecimento, diz assim, não precisa ir à igreja não, eu tenho um canal direto com Deus, eu me comunico com Ele aqui ou em qualquer lugar, Deus está dentro de mim, Deus está... Não preciso da igreja. É verdade isso, de acordo com a Bíblia? Ponto de encontro é no templo, por razões que nós vamos ver já já. É no templo, é o santuário, ali é o ponto de encontro, ali foi onde Deus, ele atuava com o seu povo. Se você vai estudar com mais calma, você vê que ali ele perdoava pecados, ali ele removia os pecados, ali ele abençoava, no santuário ele praticava, basta ler o livro de Êxodo inteiro, Levítico, tudo que Deus praticava no santuário, não fora dele. Mauro, quer dizer que não tem bênção para mim fora da igreja? Tem, porque as bênçãos de Deus, elas são para dentro e para fora, mas há bênçãos reservadas para o ponto de encontro. Por quê? Porque há um lugar que é o lugar determinado por Deus para a adoração. Eu tenho encontros com Deus para muitas coisas, fora, aí na rua, de respeito, de guardar os seus princípios, tudo isso eu posso fazer lá fora, mas uma coisa eu tenho que fazer aqui dentro,
a adoração. Deu para entender? O lugar de adoração foi o santuário que Deus mandou construir. Não foi o homem que instituiu isso. Não é o pastor desta igreja, nem de nenhuma igreja. Foi Deus. Portanto, eu tenho que ter consciência que o lugar onde Deus habita é santo, sagrado. Tenho tido eu reverência quando entro neste lugar? Tenho eu tratado este lugar como o lugar onde Deus habita? Sagrado, santo. A presença de Deus santifica este lugar e faz com que ele seja diferente de todos os outros. É o santuário que ele mandou construir. Abra agora Gênesis capítulo 8. Quero mostrar um verso muito importante a respeito desses sacrifícios que nós estamos estudando aqui dos animais. Gênesis capítulo 8, não posso deixar disso aqui para avançar. Gênesis capítulo 8, leia comigo o verso 21. Gênesis 8, 21. Diz assim: o Senhor sentiu o suave cheiro e disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice, e jamais tornarei a ferir a todos os seres viventes como fiz. Por que Deus disse isso, hein? Você sabe? O verso anterior explica, verso 20. Noé edificou um altar ao Senhor, e tomando de todos os animais limpos, e de todas as aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O que Noé ofereceu logo depois que ele saiu da arca? Qual foi a primeira coisa que ele fez? Saiu da arca e foi colocar Deus no seu devido lugar. Que lugar é esse? O primeiro. A primeira coisa que ele foi fazer a oferta para Deus, de jeito que Deus pedia. Oferecer o animal. Por que a Bíblia diz limpo, imaculado? Jesus tinha pecado? Portanto, o cordeiro nem mancha podia ter, porque ele simboliza Jesus. Aí Noé foi lá e ofereceu o cordeiro só por ele. Só por ele? Pela humanidade, aqueles que restaram de um dilúvio. Aí Deus falou assim: olha, por causa da tua oferta, eu nunca mais vou amaldiçoar a terra. O que isso quer dizer para nós? Deus perdoou os pecados em função do quê? O que ele tinha ofertado? Sangue do cordeiro. E Deus perdoou a humanidade porque a oferta foi o sangue do cordeiro. Você compreende? O sangue do cordeiro deu perdão para a humanidade. Noé foi um intercessor, foi um tipo de sacerdote, um tipo de mediador. E ofereceu a única coisa que dá a remissão de pecados. Se alguém pensa que isso veio só com o santuário, está enganado. Isso aqui foi antes do santuário. O sacrifício é desde o Éden. O plano da redenção vem desde o Éden. Não era uma coisa nova. Abra em Isaías capítulo 59, que nós vamos começar a ver algumas das razões fundamentais para o santuário. Isaías 59, olha aqui. Disse que era o ponto de encontro, né? Eu disse que o santuário era o ponto de encontro, e vou provar. Isaías 59, verso 2, verso muito conhecido, diz assim: mas as vossas iniquidades, o que é iniquidade? Pecado. Pecado, é como se dissesse, os vossos pecados fazem o quê? Divisão, em algumas traduções fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Qual é o resultado do pecado principal? Um dos principais resultados do pecado, consequência, qual é? Ele gera separação entre o pecador e Deus, porque Deus é santo, e Deus não pode conviver com o pecado da mesma maneira que o pecador não pode ver a Deus, porque no estado de pecador, se a gente pudesse ver a Deus, nós seríamos fulminados pela glória e pela santidade de Deus. Deus é como uma espécie de um Ajax, que você espirra no inseto, ou na bactéria. Então, no estado de pecadores, olhar para Deus eu seria morto, fulminado, não por a ira de Deus, mas pela santidade de Deus. Destrói o pecador. Por isso, por amor a nós, Deus escondeu o seu rosto de nós, e nós não podemos vê-lo. Adão podia, nós não podemos.
Porque é o pecado que faz esta separação. Olha a gravidade do pecado. Ele é tão maligno que ele gerou separação entre Deus e as suas criaturas. Aí Deus marca um ponto de encontro no santuário. Mas como é que uma criatura santa como Deus vai se aproximar do homem sem fulminá-lo? Como seria isso? Agora vocês vão entender os rituais. Deus criou as maneiras dele conviver com o povo sem que o povo fosse fulminado pelos seus pecados. Olha que coisa interessante. Então Deus vai dar os rituais que possibilitariam essa convivência sem a humanidade ser fulminada, ser morta. Daí a razão de ser dos rituais. As formas pelas quais os pecados seriam, em primeiro, reconhecidos, confessados, perdoados e removidos do povo. Nessa ordem. E aí, rapidamente, como é que funcionava esse ponto de encontro e esse ritual? Qual era o ponto comum em todos os episódios de Abel, Caim, Adão, Noé? O que tinha em comum nas ofertas deles? Qual era o ponto comum da oferta? O que eles ofertavam? Um cordeiro, esse era o ponto comum. Qual era outro ponto comum fundamental? Eu li no primeiro verso. Sem isso não há perdão de pecados. Além do cordeiro, o que era? Esses dois elementos são fundamentais. Tem que ter o cordeiro inocente e o sangue do cordeiro. Ok? Então como é que funcionava? Bem rapidamente. Não vamos entrar aqui em detalhes. É para você sair daqui pelo menos tendo uma compreensão rápida. O santuário era composto de 3 partes. Um pátio, um lugar interior chamado de lugar santo, e após uma cortina, atrás de uma cortina, tinha um lugar chamado de Santíssimo. Essas 3 divisões eram fundamentais para entender o plano da salvação em 3 partes e o ministério de Jesus nesse mundo. Como é que funcionava? O israelita, convicto de que ele tinha cometido um pecado, ele tomava consciência daquilo que ele errou, ele tinha que pegar um cordeiro sem mancha, e ele ia para o pátio onde estava o sacerdote. No pátio ele pegava aquele cordeiro inocente, ele tinha que confessar os seus pecados sobre a cabeça do cordeiro e degolar, matar o cordeiro. Quem matava o cordeiro, quem era? O pecador e não o sacerdote, porque a responsabilidade pela morte do cordeiro era do pecador. Então ele mesmo matava o cordeiro. Então ele entregava o cordeiro para o sacerdote, que tomava o sangue do cordeiro. Havia outras tarefas, mas eu vou ficar no básico, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui. O sacerdote recebia então o sangue do cordeiro, que foi transferido do pecador para quem? Para ele, intermediário, o sacerdote. O sangue está com ele. Ele entrava com esse sangue dentro do santuário, no lugar santo. E lá, o que ele fazia? Espirrava o sangue em várias peças, que tem um sentido que a gente não vai explicar aqui agora, porque não importa hoje. Tudo tem a ver com o ministério de Jesus. Então, o que acontecia? O pecado estava com o pecador. Do pecador foi para quem o pecado? Quando ele confessou, foi para quem? Para o cordeiro. Do cordeiro, o sangue foi para quem? Estava com o sacerdote. O sacerdote levou para onde? Para o santuário. O pecado estava onde? Dentro do santuário. Saiu do pecador e está no santuário. O pecado foi eliminado? Não, ele está no santuário. Apenas saiu do pecador. Então, o pecador recebeu o perdão, mas o pecado ainda não foi eliminado. Ele ainda está sob o efeito de uma possível condenação, porque o pecado ainda existe. Então o sacerdote levava todos os dias aquele sangue do cordeiro e jogava dentro do santuário, espirrava no santuário. Aí, um único dia do ano, uma única oportunidade na cerimônia mais importante, chamada dia da expiação, que entre os israelitas eles chamam de Yom Kippur, o dia do Yom Kippur. Quem conhece algum israelita sabe que até hoje eles comemoram essa data. O dia do Yom Kippur é feriado. Neste dia da expiação do Yom Kippur, aí o sumo sacerdote, e somente ele, o principal, a autoridade máxima religiosa, o sumo sacerdote, o que ele fazia nesse dia? Ele pegava uma oferta pelos pecados da congregação toda, ele matava um cordeiro pelos pecados de toda a congregação. Aí ele passava somente nesse dia pela cortina, pelo véu, e entrava no lugar santíssimo, só esse dia, com o sangue da oferta. O que havia no lugar santíssimo que é fundamental para eu entender? A arca, dentro da arca o que havia? As 2 tábuas da lei dentro da arca.
e coberta por um material, um tipo de madeira chamado propiciatório. Ele trazia aquele sangue para fora, cumpriu a exigência da lei, trazia para fora do santuário, aí pegava um bode, é uma coisa que a gente vai estudar mais para diante, tem uma razão de ser, haviam 2 bodes, tirava a sorte, e esse bode, um era chamado expiatório e o outro emissário. Esse outro bode, ele confessava sobre a cabeça do bode todos os pecados da congregação, e o bode era mandado para o deserto onde ele ia morrer. Bom, o que isso tem a ver com o Evangelho e com Jesus Cristo? Vamos examinar as fases? O que acontece no pátio? Com a morte do Cordeiro, simboliza o quê? A morte de Jesus Cristo na cruz, porque ali o Cordeiro era morto. Ali simboliza o Calvário. Jesus, a morte de Jesus está simbolizada no ritual que se fazia no pátio. Ali era a morte na cruz. Depois que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para onde ele foi? Para onde ele foi, gente? Ressuscitou e voltou para o... Entrou no lugar santo do santuário. Olha o cumprimento do plano. Ele entra com os pecados do mundo no lugar santo, lá no céu. E cumpriu totalmente o plano? Não. Nós vamos estudar mais adiante, já estudamos aqui na classe bíblica, que a partir de um determinado momento, que já aconteceu profeticamente, Jesus entrou no lugar santíssimo para fazer uma intercessão direta diante da lei de Deus, cumprindo a fase do plano de Deus. Ali, neste momento, que os nossos pecados então são perdoados diante da lei de Deus, ele oferece o seu sangue para a lei de Deus e cumpre a satisfação de Deus. Aí, o que vai acontecer? Esse sangue é retirado, está com o sacerdote. Quem o sacerdote simboliza? Quem é o sacerdote simboliza? Jesus Cristo. Mas Mauro, você não falou que ele simboliza o Cordeiro? Ele é o Cordeiro e ele é o sacerdote. Guarda aí que você já vai entender. Ele simboliza o Cordeiro e continua o plano. Ele passa a agir, o sacerdote está simbolizando o ministério de Cristo. Depois que ele sai de dentro do santuário com esse sangue e ele coloca no bode, quem o bode representa? Quem é o verdadeiro instigador do pecado? Satanás. Então, neste momento em que os pecados vão para Satanás, e ele é mandado para o deserto, o que esse deserto simboliza no estudo bíblico que nós já fizemos aqui? Os 1000 anos. Por isso são 3 fases, né? No julgamento. A fase investigativa, já começou, a fase de revisão, que é a fase do milênio, e depois a fase de execução, onde o verdadeiro culpado, ou os culpados pelo pecado, aqueles que não aceitaram o plano, serão destruídos, simbolizados pelo bode, que é destruído. Então aí o pecado é tirado da experiência humana. O pecado deixa de existir, o homem não tem mais contato com o pecado. Até ali o pecado ainda existia, ele estava sendo só transferido. Quando chega no bode e vai para o deserto, o pecado é removido. Então no pátio nós somos libertos da culpa do pecado, no pátio, da culpa. No lugar santo, nós somos livres do poder do pecado, que é o processo de santificação. No pátio, justificação, livramento da culpa. No lugar santo, santificação, libertação do poder do pecado. E no lugar santíssimo, glorificação, libertação da presença do pecado. O pecado não estará mais na experiência humana. Vocês percebem as 3 fases da salvação? Justificação, santificação, glorificação. Tudo o que era feito ali, um tipo de desenhinho, de figura, ensinava para o povo de Israel tudo o que Jesus ia fazer, através daqueles símbolos. Era algo sagrado, tinha que ser feito daquela maneira que Deus determinou, porque eles estavam cumprindo o Evangelho, prefigurando o que Jesus faria. Mas Mauro, espera um pouquinho. Quem eu sou nisso tudo? Eu sou o pecador que ficou no pátio. O Cordeiro é Jesus, o sacerdote no lugar santo é Jesus, o sumo sacerdote no lugar santíssimo é Jesus. Bom, se o Cordeiro morre no pátio, o sacerdote intercede no lugar santo e o sumo sacerdote faz a expiação no lugar santíssimo, na minha salvação, o que eu faço? O que eu faço? Nada. Jesus faz tudo. Ele faz no pátio, no lugar santo e no santíssimo. O que sobrou para mim? Qual é a participação do homem na salvação? Nenhuma. Percebe por que Deus não aceitou a oferta de Caim? Você vem com obras para mim? O que as suas obras representam na salvação? Traz o Cordeiro, não vem trazer obras. O que as tuas obras representam? Se todo o trabalho do Evangelho não tem participação humana na salvação, qual é a minha parte? Eu tenho uma parte. Crer no Cordeiro.
Essa é a minha parte. A salvação é pela fé. Eu tenho que crer no Cordeiro. Se o pecador não levar o Cordeiro, crendo que tudo isso representa o Evangelho e que o Cordeiro simboliza Jesus, não adianta nada. A nossa parte é a fé. Agora, todo o processo de salvação praticado no santuário mostra que somente Jesus trabalha na nossa salvação. Ele faz as três coisas, as três partes. Ele fez tudo. A minha parte é crer no que ele fez e aceitar o que ele fez. Eu não posso fazer mais nada. Ou melhor, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer valer a pena o que ele já fez por mim. Isso eu posso fazer. Através da minha decisão, eu posso fazer valer a pena para mim. Porque ele disponibilizou a salvação para a humanidade. Mas cada um, individualmente, tem que tomar a sua decisão e tomar posse dessa salvação. Senão, Jesus morreu pelos outros, salvou os outros e não me salvou, porque eu não aceitei. A decisão é individual. Então, o que eu tenho que fazer é valer a pena o que ele já fez. Eu não preciso fazer mais nada para me salvar, gente. Tem gente vivendo hoje atormentada. O que eu preciso fazer para me salvar? Você não precisa fazer nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito por Jesus. Você não precisa fazer nada, você só tem que aceitar. Bom, Mauro, mas aí é fácil então. Então eu vou aceitar, tá bom, eu aceito, tudo bem, continuo vivendo a minha vida do jeito que eu sou. Bom, aí é outra conversa. Aí a gente vai estudar mais adiante. O que acontece com aquele que aceitou e entregou a sua vida a Jesus? Aí é uma outra coisa. Esse é outro papo. Esse papo não entra para se salvar. Aí a gente vai estudar o que acontece para se manter salvo. O que acontece com aquele que foi salvo por Jesus. Aí é outra conversa. Hoje aqui não. Hoje aqui nós estamos estudando o que é preciso, o que acontece na nossa salvação. Na justificação, eu não posso fazer nada para ser justificado e salvo. Então, tem três objetivos fundamentais no sistema do santuário. Três fundamentais, bem claros através desses rituais. Primeiro, impressionar o pecador. Por quê, hein? Nós não falamos aqui que a morte de animais é cruel, é sangrenta, é estranha. Você mesmo, imagina se nós vivêssemos nesse tempo do Velho Testamento. Imagine você vivendo no Velho Testamento. Imagine você pegando a faca e matando o cordeiro. Você teria coragem? Mas se você não fizesse isso, não tinha salvação. O sacerdote não podia fazer isso por você. Aí o que a pessoa tinha que pensar? Eu não tenho coragem, então não peca. Deus queria impressionar o pecador. Ah, é cruel o que você vai fazer? Presta atenção, isso aí você está fazendo para o meu filho. É ele que vai morrer, sem ter feito nada. Percebe como impressiona a mente do pecador? Então, eles entendiam a gravidade do pecado. É isso que está faltando para nós hoje. É realizar isso, entender a gravidade. Eu estou matando o Filho de Deus a cada pecado. Então, a finalidade era impressionar o pecador. Segunda finalidade, fazer, depois de impressionado, fazer com que ele reconhecesse a sua culpa e confessasse. O ser humano é difícil para fazer isso, hein? O ser humano é difícil para reconhecer culpa, hein? Todas as vezes que a gente erra, a gente sempre acha um culpado. Ah, eu errei porque fulano, porque o professor me ensinou, porque foi a minha mulher, porque foi isso, porque não me compreende, porque eu não tive uma boa infância, porque eu fui perseguido, eu fui abandonado, eu apanhava do meu pai, eu fui isso, eu fui estuprado, eu fui aquilo. A gente sempre encontra uma desculpa para fazer bobagem. E quando não encontra desculpa nenhuma, eu estava alcoolizado, eu estava bêbado, então eu matei porque eu estava bêbado. Eu matei porque eu tinha usado crack. Percebe? Tem sempre uma desculpa. E quando a gente não tem em quem colocar a culpa, em quem a gente coloca? Em Deus. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus não fez nada para me impedir? Até ele é culpado. Esse papo começou lá no Éden, hein? Adão, por que você fez isso? A mulher que tu me deste, se eu não tivesse me dado essa mala sem alça, eu não tinha cometido o pecado. Ela foi a culpada. Percebe a transferência de culpa? Aí Deus foi para Eva. Eva, por que você fez isso? A serpente que o Senhor criou. Se eu não tivesse criado a serpente, ela não tinha me enganado. Quem é culpado? Deus. E assim é o ser humano, ele nunca reconhece.
Aqui no santuário, o segundo objetivo era levar o ser humano a reconhecer a sua culpa e confessar. Porque eu tinha que matar o cordeiro confessando que eu sou culpado, ou seja, conscientização de que a responsabilidade pelo pecado ela é individual. A salvação é individual. Não tem esse negócio de orar pelo meu filho para ele se salvar. Eu posso orar e devo, mas se ele não tomar uma decisão, a minha oração intercessória não vale para nada. A decisão é dele. A decisão é sua. E tem gente que não toma uma decisão, porque o meu marido não vai concordar, porque a minha esposa vai criar problema na família. Amigo, a decisão é individual. Se você não fizer a sua escolha, Deus não vai aceitar que você não escolheu, porque seu marido não concorda, ou porque sua esposa não deixa. Esse tipo de argumento não funciona. Salvação é individual. A responsabilidade pelo pecado ela é individual. Não adianta o pai chegar lá com o cordeiro, para o sacerdote, e dizer, Senhor, eu vim trazer esse cordeiro aqui, sacerdote, pelo pecado que o meu filho cometeu hoje à tarde. O quê? Pode voltar. Seu filho tem que vir aqui com o cordeiro. Por quê? Porque isso tinha que ser sobre convicção e não sobre coerção. Já pensou o pai trazer o filho pelo colarinho? Junto com o cordeiro. Confessa aí o pecado, confessa. Tem validade? Não, porque tem que ser por convicção própria. Você não tinha validade. Significa que não adianta você fazer isso por uma outra pessoa. O pecador tem que reconhecer ele mesmo e confessar, porque a salvação é individual. E o último objetivo do santuário, terceiro, dos mais sérios, era levar o pecador a demonstrar a sua fé no Cordeiro, no Salvador que viria. Percebem? 3 objetivos claros. 3 objetivos claros ali no santuário. Era algo muito sério. A fé no Cordeiro, que eu tenho que ter hoje também, no mesmo Cordeiro. A diferença é que ele já veio. De certa maneira, eu tenho menos desculpa dos que os do Antigo Testamento, né? Porque eles tinham fé em alguém que viria. E eu tenho fé em alguém que já veio. Quer dizer, não dá nem para arrumar desculpa. Porque ele já veio, ele já fez. O que mais você quer? Jesus já fez tudo. Quero encerrar. Um soldado muito cristão, conhecido lá no batalhão, porque ele era muito cristão, vivia orando, tudo que pediam para ele, ele dizia que ia consultar a Deus, tal. Ele era alvo de gozação lá no exército, porque nem sempre se compreende isso. Então, os superiores ficavam sempre gozando dele pelo excesso de fé, pela fidelidade dele a Deus, pelo comportamento, tudo dele ele falava em Deus, em Jesus, isso pode, aquilo não pode, e começaram a torná-lo alvo de chacota, de gozação. Até que um dia ele estava no pátio junto com os outros, e chegou lá o comandante, chamou o soldado, sabendo que ele não sabia dirigir, não tinha carta, pegou a chave da caminhonete, e disse assim, olha, soldado, por favor, você pega a caminhonete e vai guardar lá na garagem do batalhão. Aí o soldado falou, senhor, eu não dirijo, é assim que o soldado fala. Soldado, estou dando uma ordem, vai guardar a caminhonete na garagem. Sim, senhor, mas eu não dirijo. E o comandante olhando para ele. Não sei dirigir, senhor. Aí o comandante. Peça ao seu Deus, então. Vai guardar a caminhonete na garagem. Implore ao seu Deus. Já fazendo isso para colocá-lo numa situação constrangedora com os demais. Vai lá, peça ao seu Deus que pode tudo. O que é isso para ele? Não é nada. Peça a ele, então, para conduzir esse carro até a garagem. Estou dando uma ordem, soldado. O soldado pegou a chave, foi caminhando na direção da caminhonete e já mente em oração, né? Senhor, que fria. Me ajuda, Senhor. Estão me colocando nisso é para testar o seu poder, Senhor. Não me deixa passar vergonha. Não... É o Senhor, o desafio é contra o Senhor, não é comigo o problema. O Senhor sabe disso, é o Senhor que está sendo atacado. E indo na direção da caminhonete, orando e diminuindo o passo para dar tempo de orar mais. E tremendo, ele falou, Senhor, faça com que eu dirija esse carro, Senhor. Que eu não bata, que eu consiga fazer isso. Entrou no carro, ligou, foi lá direitinho, foi andando, botou o carro na garagem. Voltou, estava lá o batalhão reunido e o comandante em prantos, chorando, os soldados em volta dele, ele tremendo. Aí o soldado foi vindo aquela comoção no batalhão, as pessoas olhando para ele como se ele fosse um ser extraterrestre. Aí ele perguntou, ué, o que aconteceu? O comandante falou, vamos até a garagem. Chegou na garagem, ele levantou o capô, o carro não tinha motor. Mexe com Deus. Desafia Deus. Mexe com a fé.
de alguém. A fé é uma coisa fundamental, é a única coisa que vai nos levar para o alto, é a nossa fé. É o que nós temos de mais poderoso na vida, é a fé. É a crença que esse Deus, Ele cuida de nós melhor do que cuida das aves. A diferença é saber se eu tenho vivido como ave, né? Como é que vivem as aves? Você já viu a ave levantar de manhã e dizer assim: pô, aqui dia chato, hein? Chovendo. Aquele chefe lá que vou ter que encarar. Eita, coisa. Já viu a ave fazendo isso? Como é que a ave faz de manhã? Ela não sabe nem onde tem comida, mas ela já acorda louvando. Na hora do almoço, como é que está a ave? Está chorosa? Está louvando, está cantando. Questão: temos nós vividos como aves? Tendo a convicção que o nosso Deus vai cuidar de nós? Nós temos que viver como aves, louvando o tempo todo a Deus, confiando que se Ele cuida das aves, vai cuidar melhor de nós. Você tem que viver por essa fé inabalável, que faz um carro andar sem motor, porque para Deus isso não é nada. Imagina o que Ele pode fazer na nossa vida, na sua vida e na minha vida. Imagine, esse Deus o que pode fazer. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, o quinto tema que eu não posso deixar de saber para ser salvo. Não posso, obrigatório, não falte. Quarta-feira que vem, vou pedir ao pastor Adriano para nos despedir com a oração.